O que está acontecendo no Irã hoje não pode ser explicado sem assumir um dado incômodo. O país teve sua única experiência democrática destruída por uma intervenção estrangeira documentada. Isso não é opinião, é arquivo histórico oficial. Em 1951, Mohammad Mossadegh se torna o primeiro-ministro do Irã por votação parlamentar. Ele não era religioso, radical nem comunista. Era um nacionalista liberal. Sua principal medida foi a nacionalização da Anglo-Iranian Oil Company, empresa britânica que controlava praticamente todo o petróleo iraniano. À época, mais de 90% dos lucros do petróleo iam para o Reino Unido. O Irã ficava com menos de 10%. 2 anos depois, em 1953, ocorre a Operação Ajax. Documentos desclassificados da CIA em 2000 confirmam: Estados Unidos e Reino Unido financiaram, organizaram e executaram o golpe que derrubou Mossadegh. O custo da operação foi cerca de $1 milhão na época, valor hoje equivalente a dezenas de milhões. O objetivo era simples: retomar o controle do petróleo e impedir qualquer precedente de soberania econômica no Oriente Médio. Esse ponto é central. O Irã perde ali sua única chance real de se consolidar como uma democracia moderna. Após o golpe, o Shah Mohammad Reza Pahlavi governa com poder absoluto por 26 anos. Entre 1953 e 1979, o Irã não realiza nenhuma eleição livre com alternância real de poder. Em 1975, o regime extingue todos os partidos e cria um estado de partido único. Isso é um fato histórico. A polícia secreta do Shah, a SAVAK, é criada com o apoio direto da CIA e do Mossad israelense. Relatórios da Anistia Internacional dos anos 1970 classificam o Irã do Shah como um dos países com maior número de presos políticos per capita do mundo. Estimativas apontam dezenas de milhares de prisões arbitrárias e uso sistemático de tortura. Não há controvérsia histórica e acadêmica sobre isso. Agora vamos aos números econômicos, porque a nostalgia do Shah costuma se apoiar numa falsa ideia de prosperidade. Entre 1963 e 1977, o PIB iraniano cresce em média 9% ao ano, impulsionado pelo petróleo. Mas esse crescimento foi extremamente concentrado. Dados do Banco Mundial e de estudos da época mostram que no fim dos anos 1970, cerca de 45% da população vivia abaixo da linha da pobreza, enquanto uma elite ligada ao Estado concentrava renda e consumo. O coeficiente de Gini do Irã piora ao longo do regime, crescimento sem distribuição, ou seja, o regime do Shah era autoritário, reprimia a oposição, não era democrático e produzia desigualdade estrutural. A Revolução de 1979 surge desse acúmulo, e aqui entra outro dado ignorado no debate raso: a Revolução não começou islâmica. Os primeiros grandes protestos foram liderados por estudantes, sindicatos, intelectuais de esquerda, liberais e nacionalistas. O clero entra como força organizadora depois, quando o Estado colapsa. Após a queda do Shah, ocorre uma eliminação sistemática dos aliados da Revolução. Entre 1979 e 1983, milhares de comunistas, liberais e opositores são presos ou executados. O novo regime consolida a República Islâmica. Após a queda do Shah, ocorreu uma eliminação sistemática dos aliados da Revolução. Entre 79 e 1983, milhares de comunistas, liberais e opositores são presos ou executados. O novo regime consolida a República Islâmica, um sistema híbrido, onde o voto existe, mas o poder real é religioso. Desde 1989, o Irã é governado por Ali Khamenei, como líder supremo, 35 anos do poder. O Conselho dos Guardiões, órgão religioso, vetou mais de 7 mil candidaturas em eleições desde os anos 1990. Em algumas disputas parlamentares, mais de 60% dos candidatos foram barrados antes do voto. Isso não é democracia funcional. Mas agora olhe para o Irã atual em número. 88 milhões de pessoas moram lá. 60% têm menos de 35 anos. 74% vivem em áreas urbanas. Mulheres representam mais de 50% dos universitários. Na verdade, mais de 55%. Desde 2018, o real perdeu mais de 80% do valor. A inflação está acima dos 40%. E o desemprego juvenil gira em torno de 25%. Esses dados mostram um choque brutal. Uma sociedade jovem, urbana e educada, governada por uma estrutura envelhecida, repressiva e teocrática. E aqui entra o papel contínuo dos Estados Unidos. Desde 1979, o Irã vive sob regime de sanções quase permanente. Segundo estudos do próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as sanções reduziram bilhões de dólares por ano da economia iraniana.
Elas afetam a importação de medicamentos, tecnologia, energia e emprego. Sanção não derruba regime. Sanção empobrece população. Portanto, quando alguém diz volta ao Shah, isso ignora 3 fatos incontornáveis. Primeiro, o Shah chegou ao poder com um golpe estrangeiro contra um governo eleito. Segundo, o regime do Shah não era democrático, nem garantiu direitos políticos ou humanos, viu? Terceiro, o autoritarismo atual é consequência indireta de um ciclo iniciado em 1953, quando o regime do Shah derrubou o governo democrático. O Irã não escolheu livremente nenhum dos 2 modelos que viveu. Um foi imposto com apoio externo, o outro se consolidou pelo vazio institucional deixado pelo colapso do primeiro. O que acontece hoje no Irã é resultado de mais de 70 anos de soberania interrompida, com o apoio dos Estados Unidos. Repressão interna e intervenção externa. Não é direita contra esquerda, não é religião contra a modernidade, é história cobrando a conta. E isso não se resolve com nostalgia, se resolve com ruptura de ciclo, algo que o Irã ainda não conseguiu fazer. Mas depois de tudo isso, agora dá para entender o que está acontecendo no Irã. E porque esse conflito não é simples e também não é novo. O regime do Shah, que muita gente romantiza, não caiu sozinho nem se sustentou sozinho, como eu já disse para vocês. Ele foi mantido por décadas com apoio político, econômico e militar direto dos Estados Unidos. Washington viu o Irã como peça-chave da Guerra Fria no Oriente Médio. Em troca da estabilidade geopolítica e acesso ao petróleo, tolerou e financiou um regime sem eleições livres, com polícia política e repressão documentada. Esse apoio externo teve um efeito profundo e duradouro. Ele deslegitimou o Estado aos olhos da própria população. Para milhões de iranianos, o Shah não era apenas um ditador interno, mas o símbolo de um país governado para fora. É desse ressentimento que nasce a base social da Revolução de 1979. Quando o regime religioso assume, ele constrói sua identidade em oposição direta aos Estados Unidos. O anti-americanismo vira pilar do novo Estado, não por ideologia abstrata, mas como resposta histórica à intervenção anterior. O problema é que, ao combater a tutela externa, o novo regime reproduz internamente a mesma lógica de concentração de poder. O Irã troca um autoritarismo secular sustentado pelos Estados Unidos por um autoritarismo religioso sustentado por um aparato ideológico e militar próprio. A população fica fora das decisões nos 2 modelos. Avançando para hoje, o Estado iraniano continua organizado em torno da lógica da ameaça externa. Sanções, isolamento e conflito permanecem. Esse discurso justifica a repressão, controle social e veto político. Mas a sociedade iraniana mudou. A maioria da população nasceu depois de 79, não viveu o Shah, não viveu o golpe de 53 e não aceita mais pagar o preço de decisões tomadas por elites que chegaram ao poder há 40 anos. O resultado é um país travado, um regime que governa olhando o passado e uma sociedade que vive o presente. O que está acontecendo hoje no Irã não é uma disputa entre religião e liberdade. É o esgotamento de um modelo de Estado que nasceu de uma reação legítima a uma intervenção estrangeira, mas que nunca conseguiu se transformar em democracia. É a consequência direta de décadas de poder concentrado, primeiro com apoio externo, depois com repressão externa. Por isso, quando alguém diz volta ao Shah, essa pessoa está ignorando que o ciclo começou exatamente ali. O Irã não está escolhendo entre 2 caminhos opostos. Ele está preso entre 2 versões do mesmo problema. Governos fortes e população fraca. Enquanto esse desequilíbrio não for rompido, o que o mundo continuará vendo é isso. Protestos, repressão, silêncio forçado e novos protestos. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o problema do Irã é religião, sanção externa ou poder concentrado? Comenta aqui, porque esse debate não cabe só em slogan.